Fala pessoal, tudo bem? Hoje vai ser rapidinho. Estava aqui pensando em algumas coisas, né? E eu tenho participado de algumas igrejas, em algumas igrejas, e a gente vê as pessoas bastante dispersas, a gente vê as pessoas bastante displicentes. Meu pai dizia o seguinte: Otávio, Otávio, abre o olho. Ele falava assim, Luiz Antônio. E eu quero falar com você. Abre o olho. Nós temos perdido muito tempo, jogado realmente tempo fora, jogado tempo pela janela. Deus está falando, Deus está de alguma forma tentando nos alertar. E só que ele é sutil, ele está falando ali, está no altar, está falando, e a gente muitas vezes está preso, mesmo que dentro da igreja, aos nossos afazeres, a as nossas atividades. Só que nos evangelhos tem um trecho que diz que Marta estava ali fazendo as coisas para Cristo, para que todos se sentissem bem, preparando comida, servindo as pessoas. E aí ela olha e vê Maria lá sentada aos pés de Jesus, e ela fala: "Pô, Jesus, meu, manda essa mulher levantar aí, você não tá vendo que ela tá aí sem fazer nada, eu tô aqui toda atribulada, tarefada?" E aí Jesus simplesmente vira para Marta e fala: "Marta, Marta, você está aí toda atribulada porque você está prestando atenção naquilo que não devia. Está servindo a comida que perece, enquanto eu estou dando a comida para a vida eterna. Maria escolheu a boa parte, deixa ela aqui. Vai fazer o que você tem que fazer então, já que é isso que você quer fazer, são esses seus valores." Quais são os seus valores? Você vai fazer o que quando você vai à igreja? O que você tem feito ao se sentar dentro de uma igreja para ouvir uma pregação? Você simplesmente está ali como ouvinte, como alguém que está como um telespectador. O Senhor nos quer como co-participantes de todas as coisas. E essa co-participação não necessariamente passa por você intervir no meio de um culto ou ter que falar no meio do culto. Mas como eu já falei em umas outras mensagens, né, o nosso amém faz toda a diferença. A palavra toda é feita em cima de ações. E uma delas é o amém, que seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Porque o que passar disso é maligno demais. Ou seja, cada vez que existe uma pregação com a qual você se abstém de concordar ou discordar, porque o intuito aqui não é que você concorde simplesmente, não é dizer que você tem que concordar com as coisas. O intuito aqui é que você pondere as coisas e aí sim, concorde ou discorde. Eu falei no outro vídeo, né, acho que foi do de ontem, a esse respeito. Eu disse: não quero o seu sim e amém. Eu quero que você pondere isso. Eu espero que você pondere isso. Então, cada vez que as informações chegam a nós, e eu digo isso de maneira geral, né, não somente no que tange a estarmos dentro de uma igreja, escutando, ouvindo uma pregação, de maneira geral, quando uma informação chega até você, pondere, pense, invista tempo nisso, porque de alguma forma está se gerando lacunas ao longo do tempo, ao longo dos tempos. Nós temos gerado lacunas nas nossas próprias vidas cada vez que nos abstemos de nos manifestar. Cada vez que nós nos eximimos, que nós nos retiramos do cenário e ficamos só como telespectadores. O telespectador realmente não tem compromisso ou não tem a obrigação ou até não tem
o poder de dizer sim ou se não, né? Você está na frente de uma televisão, você é um telespectador, você está na frente de uma televisão, você não tem como falar lá para quem está passando o programa o que você pensa, o que você acha, o que você não acha. Mas, como pessoas que creem no reino, como pessoas que creem no sobrenatural do Senhor, nós temos que entender que o reino é dinâmico. Nada do que nos acontece aqui, mesmo que estejamos diante de uma TV, é por acaso, é em vão. Ou mais, nada do que está aqui acontecendo, nós não podemos nos manifestar. Nós não devemos. Ah, não, será inútil. Não, não será inútil, porque o reino acontece independente das circunstâncias e da formatação que o ser humano queira dar. O reino é real. Cada vez que nós não nos manifestamos, são duas as situações. Ou a gente está, né, menosprezando o reino, ou nós não estamos crendo que o reino existe, que o Senhor é onisciente, né, que ele é ciente de todas as coisas. Se ele é ciente de todas as coisas e onipresente, está presente em todas as circunstâncias e ambientes, quando a gente assiste uma TV e nós vemos algo que não nos agrada, se nós lançarmos uma palavra no Senhor diante daquela situação, a palavra nos garante que ela não voltará vazia, vai cumprir seu efeito antes que volte. Só que quem tem crido na nossa pregação, como pregou a nossa irmã Claudineia hoje, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço forte do Senhor? Estou dizendo isso porque todo o reino é movido por fé. E se você não tiver fé, você não vai fazer nada acontecer. Será mais um peso morto. Nossa, mas como você tá chato e agressivo hoje, Otávio? Não. Eu quero dizer para você que nós temos uma incumbência. Nós temos uma incumbência, nós estamos vivendo um reino dinâmico que precisa sim do nosso não ou do nosso sim, para que não se torne maldito. Porque seja o seu sim, sim, o seu não, não, passar disso é procedência maligna. Ou seja, a abstinência, né, a abstenção, a nulidade, ela não é nula. As pessoas acham que a nulidade é nula. Não, não é nula, não. Não é nula, não. Ela é ativa. Ela é ativa. Ela toma uma posição, sim. Não acha que as coisas não estão polarizadas. As coisas sempre foram, são e sempre serão polarizadas. Sempre. O reino de Deus, ele é totalmente polarizado. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Ou você agrada ao Senhor ou você o desagradará. Não adianta, não adianta. Não existe mais ponderação para eu ficar bem na foto. Como dizia o Bispo Betão, o que importa não é estar bem na foto, é estar bem no fruto. E o fruto, ele só existe quando você semeia. Ou seja, existe uma ação para que você colha os frutos. E para você estar bem no fruto, você tem que ter plantado, semeado bem também. Então não seja omisso. Tome uma posição. Tome uma posição. Ao ouvir uma palavra, ao ouvir algo da parte de Deus, ou ao ouvir algo sobre circunstâncias naturais, concorde, se é esse o caso, ou discorde, se for esse o caso. Mas faça a coisa ser manifesta, porque nós temos um Deus que está nos ouvindo agora, nesse exato momento, que você pode estar dando amém para algo que eu tenha dito, ou não, Otávio, eu não concordo. Amém, tranquilo, você pode não concordar, ué. Eu não estou aqui para obter consenso. Eu estou aqui para realmente incomodar. Te incomodar. O Evangelho de Deus, ele é
proferido, ele é pregado, a palavra fala a tempo, a fora de tempo, de maneira conveniente ou até inconveniente. Muitas vezes um pregador pode parecer inconveniente. O que faremos? Eu posso dizer a vocês com todas as letras: quem mais inconveniente for, estará mais propenso a estar fazendo o que é certo dentro do Evangelho do que quando eu sou totalmente conveniente. Porque na conveniência existe automaticamente uma satisfação da alma. E a alma é o que é, movida por circunstâncias, extremamente frágil, suscetível a qualquer intempérie. Choveu, você já acorda de um jeito, pô, vou pegar um carro, vou pegar um trânsito, vou ter que andar até o ponto de ônibus, tomar chuva. Tá sol, ai que legal o sol. Aí você sai lá, começa a te queimar o braço, você já fala, nossa, mas que sol, né? Ou seja, a nossa alma ela é isso, suscetível. Então, cada vez que nós estamos agradando a nossa alma, algo está errado, porque a palavra de Deus também fala, né? Que a nossa luta é entre alma e espírito, entre a carne e o espírito. Presta atenção, povo. Nós precisamos ser ativos e reativos. Ah, como assim? Precisamos ser ativos nas ações, né? Sermos assertivos e reativos também, ou seja, vermos as circunstâncias, vermos as situações e, de alguma forma, né, e que o que se espera espiritual, principalmente, reagirmos àquelas circunstâncias. Se não fosse assim, a palavra não diria não vos conformeis com as coisas deste século. Ela fala, mas transformais pela renovação da palavra, né? Pela lavagem de água pela palavra, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis as coisas boas do Senhor. Então ela fala para que nós venhamos a ter uma reação, para não nos conformar. O que é se conformar? Quando você joga uma massa de bolo dentro de uma forma, você está conformando aquela massa. Quer dizer, você está jogando dentro daquela forma. Se você fizer uma forma redonda, o bolo será redondo. Se você fizer uma forma quadrada, será quadrado. Retangular, retangular. Na forma de um coração, será na forma de um coração. É isso. Com o que nós temos... Qual é a forma que nós temos aceito? Não tem espaço mais para nulidade. Nulo não é nulo. Na matemática pode até ser nulo ser nulo, mas na vida real, e quando eu falo vida real, eu falo na nossa vida com Deus, porque a única vida real para mim é a minha vida com Deus, porque tudo aqui é circunstancial. Tudo que eu posso ver e tocar é muito frágil e circunstancial. Hoje tem, amanhã não tem. Se der um terremoto aqui, sobra nada. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E não passarão mesmo. Não passarão. Nenhuma delas. Inclusive a que você não deve se manter inerte. Levanta, levanta tu que dormes. Levanta e anda. Toma teu leito e anda. Sabe, é algo muito interessante é quando Jesus passa ali e o cego tá gritando lá, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Aí Jesus chega do lado dele e fala, e aí, o que você quer? Aí o cego devia dizer, né? Como assim, Jesus? Sou cego, eu quero que você me cure, né? Quero ver, né? Eu quero enxergar. Mas sabe por que Jesus perguntou para o cego por que ele queria? Porque a partir do momento que ele deixasse de ser cego, ele já não teria mais a mordomia que ele estava vivendo. Mordomia em ser cego ele podia pedir, podia
né? Ele vivia uma vida de mendicância, de pedinte. A partir do momento que ele enxergasse, ele ia perder essa prerrogativa, porque ele ia ter condição plena para trabalho, para tudo. Não que o cego não tenha, mas ele tinha uma limitação ali, né? Então o que que acontece? Por isso que Jesus perguntou: você tem certeza mesmo que você quer deixar de ser cego? Porque você vai ter que se coçar. Então, se você hoje tem uma visão aberta, se você hoje tem uma mente esclarecida, se você hoje fez uma faculdade, se você hoje, né, tem um dom, né, é um artífice, você não tem mais como negar a ação. Você pode até negar a ação, porque a palavra também fala, tudo te é lícito, porém, nem tudo te convém. Sabe por quê, irmão? Eu falo sempre sobre o dia J, o dia do joelho. O dia do joelho ele virá. Qual é o dia do joelho? Tá? É o dia que todo mundo vai dobrar o joelho e vai dar conta daquilo que fez ou deixou de fazer. E aí? Você vai estar bem no fruto ou na foto? Vai estar bem no fruto ou na foto? Sabe? A gente tem que entender isso e que é muito sério. Porque o Paulo disse: não que eu espere donativos de vocês, o que eu espero mesmo é o fruto que aumente o vosso crédito. Sabe? Muitas vezes as pessoas você pegar uma pessoa que tem os seus proventos à base da criminalidade. Ela tem dinheiro para comprar um monte de coisa. Roda muita, milhares de reais por semana na mão de algumas pessoas, a gente sabe. Mas e aí, ele pode comprar uma casa no Morumbi e se mudar para lá? Não, né? Ele permanece intocado porque ele não pode gastar. Então o que importa não é o dinheiro, mas é o crédito. E é isso que Deus tem para nós: crédito. Mas o crédito é proveniente do fruto. O fruto que nós dermos, mediante aquilo que estamos plantando e semeando, é o que gerará crédito para que nós tenhamos acesso às coisas, às situações. Qual é o seu crédito? O seu crédito é do tamanho do seu fruto, que fala a respeito daquilo que você está semeando ou não. Mas o que isso tem a ver com a displicência que você falou? É, a displicência. Muitas vezes eu estou nos cultos e aí eu fico indignado porque um monte de gente falando, conversando, enquanto o pregador tá lá, que nem um abençoado ali, né? E aí eu falo, eu tô me doendo ainda pelo pregador, né? Tô imaginando Deus nessa história, que tá falando através do pregador, né? Como é que Deus tá vendo isso aí? Se fôssemos nós, estaríamos assim, ó, com o dedo apontando e fulminando as pessoas. Sabe aquela história da formiguinha, que você pegava a lupa, batia no sol e queimava a formiguinha? Mas Deus não faz isso. Ele aguarda. Deus está aguardando. Isso aí, Heraldo. Fruto é importante. Sabe? Deus está aguardando o teu fruto. Mas antes disso, Ele está aguardando a tua semeadura, você semear, você sair e semear, você agir. Deus é um Deus de ação. E a palavra nos fala que comeremos o fruto das nossas ações. E responderemos por isso também. Na hora da prestação de contas, será assim. Aí muitos falam, mas eu creio na reencarnação. Bicho, você pode reencarnar quantas vezes você quiser. Se você não plantar, se você não agir da maneira que tem que agir, você só vai ficar no repeteco. E cada vez vai ser pior.
segundo o que eles creem. Eu creio na vida eterna, eu creio que morreu, já era. Fez, não fez, dançou. Seja assim, sendo assim, eu tenho que fazer. Mas quem está pagando o preço da indisposição? De deixar os seus suas mazelas e assistir o culto ao invés de ficar falando da sua vida durante um culto. Porque eu não entendo o propósito, né? Vai ao culto e não assiste o culto. Tá perdendo tempo. Crente, crente. Tempo passa. Luiz Antônio já dizia isso. Otávio, Otávio. Tempo passa, Otávio. E algumas coisas passaram, porque eu não ouvi meu pai. Algumas coisas passaram, eu perdi o time dessas coisas. Não tenho mais como fazê-las. Quem tiver ouvidos, ouça. Eu espero de todo meu coração que você tenha ouvidos para ouvir. Não o Otávio, porque o Otávio é. Otávio é Otávio. Para quem me conhece sabe do que eu tô querendo dizer. E aí, Julião, boa noite, querida. Então, Otávio é Otávio. Mas eu quero dizer para você que o Otávio ama você. E que se de alguma forma o senhor me incomodou com isso hoje, eu tô querendo passar para você e te perguntar: você o com letra maiúscula ouve? Você está ouvindo o Senhor? E aí, Mi? Tudo bem? Minha esposa tá na live. Tem que dar oi para ela também, né? Você está ouvindo o Senhor? Você está respondendo ao Senhor? Porque não é só ouvir. O Senhor não quer um monólogo. Do mesmo jeito que tem crente que chega, ou tem pessoas que chegam na presença de Deus e fala 2 horas. Ah, eu orei 2 horas. E aí, você esperou outras 2 para ouvir o Senhor? Não, virei de lado e dormi. Deus ele quer um diálogo conosco. Ele é uma pessoa. A pessoa do Espírito Santo quer um diálogo conosco. Diálogo, não monólogo. Ou seja, tem gente que só quer ouvir o Senhor, ou tem gente que só quer falar. Mas o Senhor é uma. Ele reverbera, né? Quer dizer, é uma via de mão dupla. Ele fala, é isso aí. Ele fala conosco. Ele fala conosco, ainda que naquele momento talvez nós não o ouçamos, mas quando há oportunidade, se nós a dermos ao Senhor, Ele falará conosco. E Ele diz, né? Falarei e te apresentarei o reino, te apresentarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas, como eu comecei aqui, com Isaías 53, versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque como raiz de uma terra seca, nele não havia beleza nem formosura, nada que nos agradasse. Se nós somos movidos pelos estereótipos, a gente está, de alguma forma, nós estamos nos enganando. Nós estamos nos enganando. Se somos movidos por estereótipo, nós estamos nos enganando. Porque na maioria das vezes os estereótipos não te agradarão, não me agradarão. Mas a gente tem que ir além, tem que ir um pouco além. Esforça-te, tem de bom ânimo, não vos conformeis com as coisas desse século. Ou seja, esse versículo de não nos conformarmos com as coisas desse século é muito, muito forte, muito poderoso. Ele é muito forte e poderoso, porque ele demonstra como a gente tem que agir. Ele fala como nós devemos agir em todas as circunstâncias. Inclusive nessa questão de você não
não se paralisar pela primeira impressão, pelo impacto ali. Ah, eu não gosto de tal pessoa. Isso é uma frase que não pode haver na boca do cristão, daquele que teve experiência com Deus. Porque nós não sabemos o dia e a hora, nós não sabemos, ele vem como ladrão. E se aquela pessoa estiver trazendo mais uma parte do reino para as nossas vidas e nós nos guiarmos pelos estereótipos? Não deixa isso te enganar. Não seja enganado pela tua percepção. Porque o Otávio se deixava iludir pela sua própria percepção e se lascou muitas vezes. Se lascou várias vezes. Atrasou o processo do Senhor inúmeras vezes. Hoje eu estou tentando deixar o barco fluir do Senhor. Tirar as amarras. E isso cabe a mim, né? Porque é, quando Jesus ele chegou lá e Maria falou, pô, né, meu? Maria não, Marta, pô, se eu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, né? O que Jesus falou? Faz o seguinte, tira a pedra ali, tira a pedra da incredulidade, do limite que você põe nas coisas do Senhor. Aí tirou a pedra. Tirou a pedra e falou, e aí, Lázaro? Vem pra fora. Aí ele saiu lá todo amarradinho, né? Porque ele tava lá todo atado, né? Todo enfaixado. Desatai os. Então, olha só como é tremendo essa palavra, né? Ele fala para tirar a pedra da incredulidade, para você não se conformar com aquilo que você está vendo, está fedendo, tá? Mas não se conforma com isso. Aí ele faz o milagre, levanta Lázaro, e imediatamente ele ter feito o milagre, ele fala: tira desata os nós aí dele. Ou seja, existe uma ação que Deus espera de nós todo o tempo. Antes e depois do milagre. Depois do milagre tem ação também. Não é pra ficar lá, que nem um besta. Ah, e o milagre, o milagre. O milagre é o meio do caminho. É o meio do caminho. No caso de Lázaro é o meio do caminho, porque tinha que tirar os nós ali, desatar os nós de Lázaro ainda. Ele não podia andar, não podia comer e ia morrer de novo, de fome. Crente, eu tô pregando pra mim, eu tô falando isso pro Otávio. Eu creio que essas coisas são da parte de Deus. Eu tenho que crer nisso. Ai, Otávio, você é tão pretensioso. Não. Eu creio que Deus faz o que ele quer. Até falar através da vida de um jumento. Oh. Né? Quem irá por nós? Quem irá por nós? Sabe? É muito fácil a gente furar os olhos dos outros. A gente não sabe quanto que a pessoa já pagou, que preço que ela já pagou para viver, para continuar vivo, continuar em pé, continuar pregando, continuar falando. É muito sério, igreja. Por isso que a palavra também fala, né, lá em 1 Coríntios 13, se não tiver amor, você pode dar seu corpo para ser queimado, sabe? Você pode fazer o que for, dar seus bens. Se não tiver amor, de nada valerá. De nada valerá. Nada, 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 nada. De nada valerá. Se não tiver amor. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Entende por que nada valerá se não tiver amor? Quer dizer, se não tiver Deus no meio da coisa, não vai valer. E o perfeito amor lança fora o medo. O que você tem medo? Por que você tem medo de se expor? Ou pior, porque eu já ouvi isso e não é difícil de digerir, mas eu vou dizer pra você. Não sei, acho que foi o. Não sei se foi o Bispo Betão que falou isso. Foi de algum homem de Deus que eu vi isso também.
a respeito de timidez. O tímido é um arrogante. Hã? Não, ele é tímido, tadinho, é tímido. Tímido é um arrogante que não quer se expor e não quer lidar com a controvérsia. Não quer ser confrontado. Esse é o tímido. Não é fácil. A palavra de Deus todos os dias ela nos confronta. O Evangelho é uma palavra de confronto. Você não vê Jesus Cristo atacando ninguém, mas eu só vejo Jesus Cristo confrontando a hipocrisia, os falsos valores, as falsas práticas, o pecado. E aí? O que a gente tem feito com a palavra de Deus? O que a gente tem feito? O que nós temos feito com a palavra do Senhor? Nos eximindo dela, nos furtando dela, nos escondendo atrás da nossa timidez. Sabe, você me ouve? Deus pergunta para você. Você está ouvindo Deus? Se você estiver ouvindo o Otávio, esquece. O que eu espero é que você ponha a mão assim ó, na frente do seu celular e não me veja. Mas que você ouça isso e pondere todas essas coisas no Senhor. Não precisa me dar razão. Não preciso de razão de ninguém. E não porque eu sou arrogante, estou falando porque não é esse o objetivo. Eu preciso te incomodar, eu preciso que você se sinta mesmo incomodado. Eu preciso que amanhã você volte, porque hoje você se sentiu incomodado, com vontade de falar mundos e fundos na minha cara, mas algo mexeu aí dentro de você e você começou não se conformar com as coisas desse século, a ser transformado pela renovação da palavra. É assim. A gente só vai crescer dessa forma. Se nos deixarmos ser moldados. Ah, não, Senhor, eu sou como o vaso, um monte de barro nas mãos do oleiro. Aí basta Deus dar uma cutucada e você já pula fora do barco, meu. Não dá. Cara, eu vivi tanta coisa depois que eu vim pra igreja, assim, de traição, de falta de consciência, de consideração. Um monte de gente já falou tanto absurdo na minha cara. E não é que eu não reagi, não, que eu fiquei de tranquilo. Não, não fiquei tranquilo, não. Reagi. Né? Fiquei bravo, falei. Para alguns não falei, mas enfim. Eu quero dizer para você que eu tô aqui. O que isso quer dizer? Que a gente não pode parar por isso, por aquilo. Tô falando porque muitas vezes, né, a gente vai lá pro culto e a gente tá lá displicente. Porque tantas vezes a gente foi pro culto e nada deu certo, nada mudou. Quero dizer para você o seguinte: e se for hoje? Se algo for transformado hoje, sabe? Se algo realmente for é, radicalmente mudado na tua vida hoje. A minha esposa, ela dá, né, o testemunho dela é tremendo. Quando ela fala a respeito do dia que ela estava lá no carro ouvindo uma música, e aí tava lá o Fernandinho tocando Uma Nova História Deus tem pra mim. Ela falou, Deus, quando isso? Aí ela, opa, não, eu vou crer. Ela foi no culto, a pastora diz uma palavra para ela, ó, em 30 dias essa história vai mudar. Nós nos conhecemos nesse lapso temporal. E Deus mudou a nossa história totalmente. Coitado, não sabia que vinha o Otávio na vida dela, né? Mas, assim, também veio o Tavinho e a Olivia, sabe? A gente não pode se conformar. Nós devemos prestar atenção, nós temos o dever, né? Tem uma coisa que chama culpa em vigilando em direito.
o estacionamento é gratuito, então ele não vai te ressarcir se você for roubado lá. Não, vai ter que ressarcir porque ele tem a culpa em vigilando, ele tem o dever de guarda quando ele presta esse suporte. Porque de alguma forma ele está ganhando alguma coisa. Ou seja, nada é neutro, nada é por acaso, nada é inerte, nada não, não. Sempre gerará um efeito. Inclusive a nossa displicência ao assistir, né, uma pregação, a participar de um culto, ela gerará efeito. Porque uma coisa é certa, não existem espaços vazios. Aqui atrás de mim tem uma parede, mas entre a parede e o Otávio tem uma massa de ar. Onde eu estou aqui agora, antes tinha uma massa de ar. Ah, não tinha nada. Não, não, tinha uma massa de ar. Quer dizer que se você não ocupar o seu lugar no mundo espiritual, algo vai ocupá-lo. Se você não se encher da presença de Deus na tua vida, todo dia, constantemente, quando você vai no curso, você tentar absorver isso de alguma forma, de todas as formas, da forma, né, mais voraz possível, algo vai te encher, velho. E se não for Deus, vai ser o capeta, não tenha dúvida disso. Desculpa te dar essa notícia assim, né, tão seca assim, né? Mas é isso, ou é Deus ou é inferno. Não tem espaço pro meio termo, não tem limbo ali, sabe? Não tem. Temos. Sim, Cris, a gente tem que nós temos que nos posicionar. Nós temos que reagir. Nós não podemos deixar as coisas puff, bater e morrer. Porque o Ronaldinho Gaúcho, ele matava a bola no peito, né? Parecia que ela morria, mas aí ele ia lá e fazia o gol. Então, não pode. Nesse jogo a gente é centroavante. Ou nesse jogo nós somos defesa. Ou nesse jogo somos laterais direito, esquerdo. Quer dizer, de alguma forma a gente está participando do jogo e o nosso intuito é ir lá e fazer o gol. Agora, se a gente não está matando a bola no peito, ela vai explodir para o outro lado. E se nós não estamos sendo diligentes no nosso treinamento, né? Nos momentos que estamos na ginástica ali, a gente não vai jogar bem. Ou seja, cada vez que você vai no culto, então, voltando lá no começo, né? Cada vez que você vai ao culto e você não presta atenção naquilo, você fica ali 2 horas deixando o tempo passar, meu, fica em casa. Fica em casa. Ou não, vá ao culto. Porque a partir de hoje, cada dia que você chegar no culto e você tiver displicência, você vai, opa, aquele filho da mãe do Otávio. Nossa, que cara insuportável. Se eu for insuportável assim na tua vida, eu glorifico a Deus. Tá feito. Cumpri o propósito. Amém? Quero orar por nós. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos e nós te glorificamos, exaltamos o teu nome, Pai amado e querido. Meu papai, meu paizinho querido, eu te louvo e te glorifico, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe esses meus irmãos. Todos esses que estão vendo essa live, esse vídeo, e que o verão mais para frente, os que não verão. Em nome de Jesus, alcança-nos todos os dias, Deus, eu te peço. Alcança-nos, Pai, nós te pedimos, alcança-nos, incomoda-nos mesmo todos os dias, fala conosco. Eu te peço por esse irmão que muitas vezes está dizendo, mas não tenho ouvido, não tenho falado, estou com uma vida meio morna na presença de Deus, incendeia essa vida, Pai, com a tua presença, porque eu sei que onde o Senhor está ali vai acontecer algo. Não tem espaço para neutralidade, para inércia, quando Deus está no negócio. Deus é um Deus de movimento. E eu sei que o Senhor é assim, Pai. Então, guarda-nos nessa noite, guarda-nos nesse tempo, que em nome de Jesus nós não nos conformemos mesmo com as coisas desse século, desse mundo, mas que a gente dê espaço para sermos transformados pela palavra do Senhor. É a única coisa que pode nos transformar. O resto é só mudança. E como dizia o outro, mudança deixa endereço antigo.
Transformação já era, transformou já era. Quando você mistura aquele líquido com aquele pozinho no teu dente, não é mais pozinho nem líquido, ele fica amalgamado, eles se unem numa condição tão intensa que se transformam numa terceira substância. Que seja assim nas nossas vidas, Deus, que a tua palavra em nós possa se amalgamar, nos transformar num terceiro, né? Não no Otávio que era antes, num terceira, uma terceira pessoa. A pessoa que o Senhor espera que sejamos, Deus. Que a cada dia das nossas vidas nós não passemos como o sacerdote ou como o levita do lado daquele cara que tinha sido assaltado e espancado. Que nós passemos como um bom samaritano. Que possamos trazer os cuidados que as pessoas precisam. Sararmos as feridas, pagarmos o preço de sustentarmos até enquanto não estiver em pé. E isso é muito mais do que dinheiro. Nós pedimos as verdadeiras condições espirituais para isso. Só que nós sabemos também que a verdadeira condição espiritual está em termos uma vida intensa com o Senhor. Porque é do Senhor o sim e o amém. Se é do Senhor o sim e o amém, o querer e o efetuar, se nós quisermos, será efetuado, porque o querer é teu e o efetuar também. Então, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por esse tempo. Te agradeço pela vida de cada um que entrou aqui, que de alguma forma participou. Louvado seja Deus. Que esse tempo não seja em vão, Deus. Que esse tempo seja um tempo de incômodo mesmo. De um incômodo para que não sejamos mais conformados e aí sim sejamos aquilo que o Senhor espera que sejamos, luz do mundo e sal da terra. É isso que eu declaro sobre a tua vida, que você é luz do mundo e sal da terra, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe tua vida, eu te amo, eu te amo, eu te amo, tá bom? Amo você mesmo. Ah, você nem me conhece, eu amo você, preciso te conhecer para te amar. Se você tá aqui, você é meu irmão, cara. Você é minha irmã. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus.